Salve, salve galera! Primeiramente, axé pra Dandara, axé pra Zumbi dos Palmares, axé pra todos os quilombos que lutaram para ter igualdade, né? Para que a gente possa ter essa conversa aqui nas mídias sociais. Né? Sempre no dia 20 eu coloco coisas mediante a cultura negra, sobre as pesquisas que eu faço e pesquisas que os meus amigos que estão fora do país fazem mediante a cultura negra, que muitas das vezes é ocultada, a gente sabe por que ela é ocultada, né? Mas esse dia 20 eu resolvi parar com tudo, parar um pouco, meditar, né? Veio um indiano pra cá, um guru, e eu resolvi meditar. Eu fiz um vídeo ontem, mas eu resolvi não postar. Falei, não, acho que não é hora de postar esse vídeo. Eu vou meditar para que de repente venham palavras mais positivas para nós, né? Não só negros, mas pessoas de bem. E o que é bacana, né, que a yoga foi criada também por negros, né? A gente esquece, né? Os primeiros praticantes de yoga eram os hindus sadis, que eram negros que viviam no norte da Índia e que usavam dreads, né? Então, esses foram os primeiros que foram os praticantes de yoga. Primeiros e primeiras, né? Porque haviam mulheres também, mulheres negras. E meditando com esse guru indiano, que é um cara super bacana, o cara tem uma energia positiva ímpar, ele fez dois questionamentos, né? E eu quero compartilhar isso com vocês. Primeiro questionamento seria cancelamento e segundo questionamento. Cancelar. O que significa cancelar hoje em dia? Cancelar tudo que a gente ouve de asneira. Ah, se você quer entrar numa universidade sem estudar, tem que ser negro para ganhar cota, ou por que existe o Dia da Consciência Negra, né? Poderia ter o Dia da Consciência Humana, ou não ter dia de consciência nenhuma, né? Sim. Todo mundo é igual? Sim, todo mundo é igual. Até a página 2. Aí chega o questionamento. Por quê? Se não existisse o ego, se não existisse a coisa que eles praticam, vocês sabem muito bem quem é, que é ter o dominante e o dominado, nós seríamos sim todos iguais. Se houvesse respeito sobre as tradições de outrem, sobre a etnia de outrem, sobre a região de outrem, sim, nós seríamos iguais. Mas nós não somos. Como que nós somos iguais se nós fomos escravizados durante 4 séculos e praticamente há 2 séculos nós somos alvo da polícia e da criminalidade? Somos iguais. Ah, mas o meu pai sempre foi pobre e trabalhou, tal. Sim, parabéns para ele. Parabéns para sua família. Só que ele, o ancestral dele, chegou no país com 5% de terras, né, que ele ganharia quando trabalhasse na fazenda que ele foi acolhido, né? Que foi até a política do embranquecimento do país, né? Que quando acabou a escravidão trouxe pessoas da Europa para trabalhar nas fazendas aqui e eles ganharam 5% de terras. E os negros que sempre trabalharam, que suaram, que sangraram, que foram massacrados, sabe o que nós ganhamos? A sarjeta ou o Morro do Santo Cristo, que foi o brinde que os soldados negros ganharam após a Guerra do Paraguai. Somos iguais. Somos iguais, vamos lá. Somos iguais se uma mulher que pede R$1 leva um tiro e morre? Por isso que existe o Dia Internacional da Mulher. Somos iguais se os índios foram dizimados no país? Por isso que existe o Dia do Índio. E nem é feriado dia de Tiradentes, que lutou lá na Inconfidência Mineira contra o Império,
Porém, aí vem outro feriado no Rio de Janeiro, dia de São Jorge, santo católico de etnia. Ah, mas tem sincretismo com Ogum. Mas o feriado é de quem? Jorge. Ogum. Então sempre tem essas falas, elas têm no intuito de desagrupar a gente, deixar a gente com raiva e tal. Por quê? Porque a gente está focado. A gente está focado, querendo um mundo melhor e querendo os nossos direitos. Isso incomoda. Isso incomoda. Outra coisa que a gente questiona. O IBGE fez uma pesquisa agora falando que nas universidades brasileiras os alunos, a maioria dos alunos são majoritariamente negros e pardos. Motivo para comemorar? Sim, até a página 2. Por quê? Rodrigo Maia foi considerado pardo. Sabia disso? Então, será que essa pesquisa não está equivocada? É um questionamento. 2, será que essa pesquisa pode ter um intuito de dar combustível para o algoz, para ele questionar e falar: olha, já que vocês são a maioria, por que vocês querem cota? Então, são coisas que a gente precisa questionar, né? Vocês têm que questionar até aquilo que eu falo, né? Todos os livros que vocês leem, vocês precisam questionar. Porque há informações no livro, mas também tem informações pessoais. Tipo, tem a visão do autor ou da autora, né? E a gente precisa questionar. Sim, pra gente ser um ser pensante e a gente debater a respeito, né? Então, tudo na vida eu questiono. Tudo. Tudo na vida eu questiono e tô realmente cancelando, né? Essas coisas, porque isso não vai me agregar nada. Eu ficar com raiva de ouvir essas coisas, sendo que eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Eu subo comunidade, dou aula de teatro, dou aula de samba, falo sobre a nossa afro-brasilidade para as crianças estão tocando instrumento, estão sabendo o nome dos instrumentos, o toque, né? Resgatando a nossa ancestralidade. E o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo é isso. E isso incomoda. E outra coisa que a gente precisa cancelar, que eu ouvi isso de um vídeo que eu assisti do, acho que é Renato Gama, que é da... como é que se diz? Da militância tóxica, né? Eu acho que a militância tóxica está sendo uma fofoquinha que está rolando entre os negros chamados de classe média, né? Que ao invés de talvez fazer pelos seus que estão numa situação inferior financeiramente ou estruturalmente, fica fazendo fofoquinha um do outro. Muitas vezes a pessoa está fazendo um negócio interessante na comunidade dele, mas a pessoa quer falar: mas olha com quem ele anda, olha com quem ele tá, olha o que ele faz. Muitas vezes o cara rolou bêbado em tal lugar. Olha, cara, isso é fofoquinha, né? A gente tem que pegar as qualidades da pessoa, né? E o que ele está fazendo em prol da ancestralidade dele, dela, ou na ancestralidade no motivo macro, né? Eu estava comentando a respeito com uma pessoa, né, falando sobre a jornalista Joyce Ribeiro, né, que eu falei, foi uma das primeiras âncoras negras que eu vi, né, sentada numa bancada de telejornal, e a pessoa falou: mas ela alisa o cabelo. E daí? Ela é uma negra, retinta, sentada numa bancada, sendo exemplo para outras negras, para outros negros, mostrando que é possível. Tá aí o Lewis Hamilton, que tá a um título de ser o maior vencedor da história da Fórmula 1, negro. Eu não tenho que saber com quem ele tá, o que ele tá fazendo.
Ele está carregando uma ancestralidade, ele está provando que a gente é capaz de ser piloto de Fórmula 1 e tipo um dos maiores da história. E a gente está fazendo picuinha, ao invés de fazer trabalho para os nossos ou para as nossas. Falando do vídeo Morgan Freeman, cara, todo mundo erra. Todo mundo erra. Ele falou uma asneira? Falou uma asneira. Só que eu não tenho que reforçar a asneira que ele falou. Até porque ele trabalhou em muito para que vários outros atores e atrizes norte-americanos de etnia negra pudessem estar fazendo sucesso hoje. E ele junto com Sidney Poitier. Mas depois veio Samuel L. Jackson, veio Denzel Washington, veio Ed Murphy, veio Wesley Snipes, Jada Pinkett Smith, Will Smith, entre outros e outras. Graças ao Morgan. O Whoopi Goldberg. Porra, não vou esquecer da Whoopi. Danny Glover. Tantos outros e outras. Mas ele falou uma asneira. Ok, não vamos reforçar a asneira. Quem reforça a asneira ajuda o algoz racista. Vamos ver o que ele faz de bom. Ele entrando num set de gravação, ele carrega uma ancestralidade, querendo ou não. Assim como o Pelé. Fala asneira, pacas. Pacas, 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 pacas. Mas incomoda porque o melhor jogador de todos os tempos é negro, retinto, brasileiro. E quando ele entra no lugar, tem que aplaudir o negão. É isso que a gente precisa estar orgulhoso, porque a ancestralidade, aquele que sofreu, aquele que sangrou, aquele que se jogou no mar, quis isso. Não se sacrificou à toa. E a gente tem que fazer isso. E a gente chegar para essas pessoas e conversar. Que muitas vezes está na alienação. A minha mãe foi massacrada violentamente pela Igreja Católica, falando um monte de asneira a respeito de cultura africana. Há 2 anos atrás que eu falei, mãe, vai no Museu do Negro lá no Ibirapuera, para você ver a nossa história. Ela mudou completamente o pensamento dela a respeito do candomblé. Negra. Minha mãe é negra, retinta. E é isso que a gente precisa fazer. Quando um fala, talvez uma besteira, a gente precisa chegar no ouvido dele, trocar uma ideia, saber da história dele, do passado dele, dela, e assim, abraçar. Não julgar. Não achar que muitas vezes o que você lê num livro tal, não sei o que, é via de regra. Não. Via de regra tá aqui, ó. Olho no olho. Trocando uma ideia. O que eu quero é saber a tua história. Né? É isso que é mais importante. Isso que é mais importante. É a gente agregar. Manhã fica agrega. Porque se agrega são eles. Que querem sempre estar à frente da história. Porque eles são a minoria. Se cruzar todo mundo, todo negro com branco, qual é a raça predominante? Negra. Quem é a minoria? Por isso que eles não gostam de falar sobre Kemert, que foi a primeira universidade feita no Egito, falando sobre filosofia. Eles que ensinaram os gregos. Aí o Império Romano foi lá, tomou a Grécia, aí viu os filósofos lá e falou, eles são os pais da filosofia. Não. Eles foram aprender em Kemert, no Egito. Assim como os macedônios. Que aí vem a primeira miscigenação, porque os primeiros negros, a primeira geração de egípcios eram negros retintos. A segunda geração que já veio a mistura, veio os afrodescendentes. Né? E o que eles quiseram fazer com isso?
Por exemplo, as pirâmides do Egito, as esculturas que tem lá, a maioria eram de negros retintos, né? Que tinham um narigão, igual o meu, né? E eles foram lá e fizeram o quê? Cortaram, né? Pra não falar que tinha esse narigão bonitão que eu tenho, né? Ou a boca que eu tenho, que é grande. Eles foram lá e cortaram. Tá ali, tá na história. Você pode ver lá nas pirâmides onde tem a feição do rei egípcio, tá lá cortado o nariz. Ou esculturas que estão dentro das pirâmides cortadas. Que era feio. E aí você oculta a história. Já que não tem isso, você pode criar uma outra história em cima da verdadeira. Aí você pode fazer o Egito com todo mundo sendo branco. Um sol de 50 graus escaldante. A loucura. Então a gente precisa estar atento a isso, não estar atento a picuinhas, né? E realmente cancelar, olhar as qualidades. A gente está aqui no Rio de Janeiro com 6 a 7 espetáculos de temática negra que estão lotando as casas, graças a vocês também, muito obrigado, né? E sem patrocínio algum, a gente fazendo na raça, né? E as casas lotando e um divulgando o espetáculo do outro, porque a gente é isso, a gente precisa ser um coletivo, a gente precisa agregar, né? E a gente vendo as qualidades de cada trabalho e falando da nossa cultura, né? Sim, a gente fala também sobre o racismo, mas assim, a gente não dando ênfase, a gente dando ênfase à nossa beleza, à nossa ancestralidade que é linda, né? Buscando o nosso cordão umbilical que foi praticamente jogado ao mar, né? Porque quando fala-se sobre diáspora, né? Diáspora, todos nós somos diaspóricos, tanto os brancos quanto os negros. Que na diaspórico são os indígenas, do mais todos são diaspóricos, mas assim, a gente tem muito mais incentivo para ir à Europa do que ir à África. Até porque, como eles são os dominantes hoje em dia, eles colocam, não, tem que ir para a Europa e tal. E eles falam com todo orgulho, minha descendência é italiana, espanhola, portuguesa e tal. E eles vão ver essa tradição, essa ancestralidade deles. Eles conseguem lá ver. E nós? A gente teve nossos documentos queimados por Rui Barbosa. Boa parte da nossa identidade foi jogada em alto mar, porque as pessoas não quiseram ser escravizadas e se jogaram no mar. O ancestral dele ele pode pegar um voo e ir lá ver o ancestral dele e comer numa mesa. E os nossos? A gente perdeu o contato. A gente é a 4ª geração pós-escravidão. Será que vão lembrar da gente? Dificilmente. Quantas mães, quantos pais choraram quando viram seus filhos entrando no navio negreiro, vendo seus filhos que foram embriagados em festas por portugueses e acordaram no Brasil? Porque eles não pegavam gente idosa para ser escravizada. Era crianças e jovens. Quantos vieram alcoolizados e hoje há um grande índice de alcoolismo perante a população negra por causa desse DNA que foi construído, né, via monstruosidade pelos portugueses e europeus que repartiram a África e colocaram 2 tribos de diferentes etnias, né, que uma não se dava com a outra e colocou no mesmo país e aí começou a rolar guerras, né, só por causa do território para pegar os bens naturais daquela região africana, que acontece até hoje. É isso que a gente precisa se ligar.
e a gente também fazer talvez esse retorno. É uma coisa que eu estou pensando em fazer, de ver talvez a minha ancestralidade, que eu acho que é entre Angola e o Congo, de ir lá ver, sentir, porque tem uma coisa que é muito nossa, a gente sente, né? Eu, quando vi os Hereros aqui no Back to Black, eu fiquei arrepiado, porque parece muito com a minha família que tem em São Paulo. E eles ficaram arrepiados quando me viram. Parecia que a gente era parente. Então eu preciso voltar um dia pra lá. Fazer essa viagem e voltar pra lá e respirar esse ar, talvez reconectar esse cordão umbilical que os filhos dos brancos fazem. E eu não acho errado, mas a história foi cruel com a gente. A gente precisa agora que a gente está conseguindo ter algum sucesso financeiro de a gente fazer isso, para que a gente comece a se reconectar com essa ancestralidade africana e passar para os nossos e nossas. Acho que é essa a mensagem que eu tenho para dizer sobre o dia 20. Foco, fé, olhar para o outro como irmão e irmã, sendo negro, sendo um branco que quer ajudar, que quer ouvir, sendo indígena, que sempre esteve aqui, que de certo modo nos ajudou, e entender que nós somos a maioria. Pode estar ocorrendo o que estiver ocorrendo no país, a gente precisa entender que nós somos a maioria e a gente precisa transformar essa maioria em números. Então a gente precisa voltar para a base, educar os nossos e nossas e provar para eles que o que está acontecendo no país hoje, esse retrocesso, vai acabar. Porque é um caminho sem volta. É isso, gente. Axé pra todo mundo. E sigamos na luta. Todos. Indígenas, brancos, negros que estão unidos, mulheres, homens, LGBTs, enfim. Vamos nos unir, nos ouvir e seguir avante. É isso.